Então você assistiu o documentário O Golpista do Tinder e não conseguiu entender como é que aquele cara ainda tá solto, né? Então, é isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. Então, antes de eu te contar como que esse cara tá solto e se ele estaria preso caso tivesse cometido esse crime aqui no Brasil, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal pra me ajudar aí a comprar equipamentos melhores, pra fazer vídeos melhores pra vocês. E se inscrevam, curtam, compartilhem, é a única forma de vocês me ajudarem e eu só preciso de vocês. Então agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. Então todo mundo assistiu o documentário, né, O Golpista do Tinder. Se você ainda não viu, quando você terminar esse vídeo, você vai assistir, tá bom? É uma minissérie ali do Netflix, né, que conta a história de Simon Leviev, ou Leviev. Não sei muito bem. Basicamente, Simon Leviev ou Leviev é conhecido como golpista do Tinder porque ele deu golpe em várias mulheres ali nas redes sociais. Mas ele não enganava essas mulheres, né, somente nas redes sociais. Na verdade, ele usava as redes sociais, todas as formas de redes sociais, né, Instagram, Tinder e tudo que existe nas redes sociais, WhatsApp, enfim, para enganar essas mulheres, né, envolver essas mulheres emocionalmente nele e a partir daí cometer o crime de estelionato afetivo. Gente, semana que vem vai sair um vídeo sobre estelionato afetivo para você entender direitinho o que é isso, tá bom? Quando sair, vou colocar aqui no card, tá? Mas, basicamente, o que seria o estelionato afetivo? Eu envolvo a pessoa emocionalmente para obter uma vantagem econômica dela, entende? Então, Simon Leviev, ele era especialista em fazer isso. Ele tinha praticamente uma gangue ali criada, né, para cometer esse crime. Então, gente, Simon Leviev, né, ele tinha uma pinta de bonitão, as mulheres ficavam loucas, nas redes sociais ele sempre postava foto viajando, de avião, né, uma coisa linda, sempre em lugares diferentes, curtindo os melhores restaurantes. E aí, o que o bonitão dizia para as mulheres que ele conhecia, especialmente ali no Tinder, né? Ele falava que ele era um herdeiro milionário, né? Que a família dele era dono de um império de diamante. Inclusive, ele usava uma empresa, né? Ele usava o site de uma empresa, usava o cartão de visita da empresa, que existe de verdade, tá bom? Essa empresa, que é da família Leviev, tá? Mas eles não estão envolvidos em nada disso, gente. O Simon Leviev, ele usava isso como totalmente por fora, tá bom? Pra enganar as pessoas mesmo. Ele não se envolveu com a família Leviev em nenhum momento. Ele só usava a empresa como se dele fosse. Aquela vida de rei toda, né, que ele mostrava ter nas redes sociais, adivinha só, era fake. Na verdade, assim, fake não era. Ele vivia aquilo de verdade, né? Diferente da Ana um pouco, né? Ele realmente vivia aquilo, ele realmente tinha aquele dinheiro, só que ele adquiria esse dinheiro, né, cometendo estelionato com várias mulheres. Estelionato afetivo, que eu ainda acho pior. Gente, Simon foi preso, tá? Mas depois foi solto e ele continua tendo basicamente ali a mesma vida até hoje, tá? Ele casou com uma modelo, depois eles se separaram, houve notícias de que eles tinham se separado e ele continua morando numa casa linda, assim, ele não pode mais viajar com tanta frequência porque a gente vai ver lá no final do vídeo por quê, mas ele ainda mora numa mansão, num casão, usa as redes sociais, direto abre conta dele no Instagram, aí o Instagram vai lá e bloqueia, ele abre outro, o Instagram vai lá e bloqueia. Aí agora tá aparecendo alguns vídeos no TikTok que parecem ser dele, tá? E aí, assim, ele tá sempre ali ainda, no Tinder, inclusive, ele ainda tá no Tinder, tá? Parece, na verdade, que depois de tudo que aconteceu no documentário, ele teve que excluir o perfil dele do Tinder. Mas, até pouco tempo, ele ainda podia usar e ainda tava lá, ativo. Então, esse crime que ele comete é um crime que eu acho muito feio, né? Que é o chamado golpe do amor, né? Estelionato afetivo, tem gente que conhece como estelionato sentimental. E, basicamente, é o que eu falei, você usar do sentimento de outra pessoa para obter vantagem econômica, né? Claro que o crime, gente, ele não vai se enquadrar quando você começa o relacionamento, depois do relacionamento você começa a ter proveito econômico dentro desse relacionamento por parte da outra pessoa. Não é assim que configura o crime. Quando eu fui atrás dessa pessoa, eu já tinha essa intenção de me aproximar dela para obter essa vantagem econômica.
Então era isso, Simon Levy fingia ser lá um rico herdeiro, bonitão, parará, e na verdade não era porra nenhuma. Pior de tudo é que ele se manifestou depois de toda essa história, depois da história dele virar um documentário e tudo mais, e falou que se ele puder fazer dinheiro com isso, ele vai fazer, que ele vai processar o Netflix, que ele vai processar todo mundo, porque a gente tá usando o nome dele injustamente, que ele não cometeu nada, e nananã. Mas sim, gente, ele já foi julgado e condenado em outro país, tá bom? Palavras dele, eu vou fazer bilhões, não vou deixar ninguém atrapalhar a minha vida. Gente, por favor, né? O cara aplica golpe em geral depois que quer levantar dinheiro em cima dessa história. Cara, esses criminosos, eles estão, assim, cada dia se surpreendendo mais. Eu gosto dessa vida. Francisco, profissão ladrão. Ladrão. Ladrão com muito orgulho. Então, gente, ele basicamente encantava as mulheres, né, fazia elas ficarem muito próximas dele, falava que ia casar, que ia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, quando ele tava lá namorando já uma pessoa, ele viajava pra outra cidade. Nessa outra cidade, ele tinha outra mulher que fazia a mesma coisa. E aí, ele ficava sempre nisso. Ele tinha várias mulheres espalhadas aí no mundo inteiro e ele ficava sempre viajando e encontrando essas mulheres. E aí, o que que ele fazia, né? Chegava um dado momento ali, já depois de um mês de relacionamento, né, que as coisas já estavam bem tensas, vamos morar junto, vamos não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele pegava e aplicava o golpe, né, e o golpe já tava todo esquematizado, então ele já tinha uma foto do segurança dele com sangue, que ele mandava pra todas, falando a mesma coisa, né, falando, olha, eu tô sendo ameaçado, os meus inimigos, ele falava que tinha inimigos, né, aí ele, os meus inimigos vão me atacar, os meus inimigos vão me matar, os meus inimigos isso e aquilo, e aí as mulheres ficavam loucas, e ele falava, me empresta, meu dinheiro, não tenho como tirar dinheiro, não tenho como fazer nada, então você vai ter que depositar pra mim, me empresta tanto que depois eu te devolvo. E com isso ele tirava milhões de várias mulheres, entende? E aí ele usava o dinheiro de uma mulher pra arcar tudo que ele fazia com outra mulher, entende? E aí ficava sempre nesse ciclo, assim, é um cara, meu Deus do céu. E aí ele tinha toda a quadrilha dele ali que ficava em volta, né? Algumas das pessoas ele nem sabiam o que realmente estava acontecendo, realmente acreditavam nele, que ele era um herdeiro do império, nananã, sabe? Mas ele conseguiu enganar muita gente. Daí você me fala, beleza, Sara, por que esse cara então não foi pego? Já tá claro que ele cometeu o crime, né? A tese usada por ele é que essas mulheres, que até hoje, inclusive, estão com dívidas, ainda estão pagando essas dívidas, porque muitas pegaram empréstimo, tiravam dinheiro de onde não tinha, vendia suas coisas pra mandar dinheiro pro bonitão lá gastar com outra em outro lugar. Então a tese que foi usada é que essas mulheres doaram dinheiro pra ele e que ele nunca pediu dinheiro pra mulher nenhuma. Mas as mulheres que assistem o Fonte Jurídica nunca vão cair nesse golpe. E pra gente não cair nesse golpe, o que a gente tem que entender, gente? Primeiro, né, a gente tem que entender quem são essas pessoas, que são pessoas inteligentes, são pessoas charmosas, engraçadas, perfeitas, pessoas que se apresentam como pessoas perfeitas, entende? E aí, sabe aquela pessoa que você sabe que, meu Deus, é bom demais pra ser verdade? Talvez seja mesmo. E essas pessoas, elas sempre, né, têm essa demanda urgente, assim, se você analisar o próprio relacionamento, você vai conseguir ver que essa pessoa vai dando dicas, pistas, né, tipo, ela tá sempre ausente, aí do nada aparece, aí do nada some, aí do nada tá em vários lugares diferentes, com pessoas diferentes. Você tem que estranhar isso, né? Então essas pessoas são pessoas que têm demandas urgentes, você tem que mandar o dinheiro naquele exato momento. Não pode ser daqui um mês, não pode ser daqui uma semana. E se você não manda, essa pessoa começa a ficar nervosa com você. Você não vai mandar? Eu tô sofrendo perigo, você não se importa comigo, não sei o que, sabe? Então tudo isso, gente, vocês têm que ficarem atentos, tá bom? O que mais? São pessoas frias, sem empatia, né? Elas tentam, ela finge não ser, né? Ela finge ser uma pessoa completamente comunicativa, né? Amiga e tudo mais, mas na verdade não é, uma pessoa sem empatia e fria. E aí são pessoas, né, que pra você perceber isso, você tem que olhar nos olhos da pessoa e tentar entender, né? São pessoas que gostam de burlar a lei, né? As mulheres que sofreram com essa história, elas fizeram a vaquinha online, até hoje não conseguiram arrecadar tudo que elas precisam para quitar as dívidas delas, mas já conseguiram arrecadar uma boa parte.
E, gente, vocês têm que ficar atento. A pessoa, quando ela tá ali iniciando um relacionamento, muito dificilmente a pessoa vai pedir dinheiro, entende? Se ela tá pedindo dinheiro, alguma coisa do tipo, alguma coisa ali não tá certa. Então tem que lembrar daquela regrinha, né, de vai não encontrar com pessoas que você não tem certeza, né, que você conheceu ali através da internet. E não só isso, né, vai encontrar essa pessoa, então encontre um local público onde tem outras pessoas ao redor, sempre ter esses cuidados de ter o controle sobre o transporte que você tá indo e o transporte que você vai voltar. Ah, eu vou te buscar. Não, eu vou de Uber, eu vou no meu carro, entende? Pra você ter o controle do transporte, você não sabe quem é a pessoa que você vai encontrar. Então tem que ter esses cuidados. Se possível, né, sempre dá aquela googada ali, né, coloca o nome no Google, vê Instagram, vê Facebook, vê Twitter, vê, enfim, Tribunal de Justiça, né, pra entender ali quem é aquela pessoa, se você realmente pode encontrar aquela pessoa. Internet, gente, tem de tudo na internet, tem todo tipo de gente, então assim, você tem sim que tomar esse cuidado, até porque a tendência é só aumentar a quantidade de crimes digitais que vão vir a ocorrer ainda, sabe? No Brasil, se ele cometesse exatamente o que ele cometeu nos outros países, ele seria preso com certeza, tá bom? Por estelionato afetivo. E aí eu recebi algumas perguntas lá no Instagram. Sara, por que ele recebeu uma pena tão pequena? Sara, por que ele não foi preso? Sara, por que ele tá solto? Sara, o que aconteceu? E aí, gente, o que acontece nesse caso aqui? Simon é um cara muito esperto, ele aplicou o golpe em várias mulheres de vários países diferentes. Então aqui entra uma questão, né, de competência, entra uma questão de direito internacional. Então, gente, para ele pegar uma pena muito grande mesmo, muito alta, né, que ele tenha que cumprir, ele teria que cumpre a pena em um país, é deportado para outro. Cumpre a pena em outro país, é deportado para outro. Cumpre a pena em outro país e é deportado para outro. Não tem como unificar essas penas e aplicar nele, entende? Isso que eu falei da extradição aqui, gente, é praticamente impossível. Até porque ele foi preso, mas depois dessa prisão ele foi deportado para Israel, que é o seu local de nascimento, e o seu local de nascimento não deporta depois a pessoa para nenhum outro país para cumprir pena em nenhum outro país. Então Simon, ele não vai mais, a não ser que ele viaje para um outro país aí descuidado, e aí a Interpol esteja de olho nele, e aí quando ele tocar em outro país, aí ele pode ser preso lá, e aí sim ele vai cumprir pena naquele país. Pela regra, né, do nosso direito internacional, o país onde a pessoa nasce não pode extraditar ela, entende? Isso é uma regra geral aplicada mundialmente. Então vamos supor, né, se um brasileiro comete um crime fora do Brasil, né, depois ele volta pro Brasil, ele é deportado pro Brasil. Quando ele chegar aqui, ele não vai poder ser extraditado para nenhum outro país. A gente meio que protege esse cidadão. E aí, toda essa possibilidade que eu tô falando aqui, ele vai viajar, e aí quando ele viajar, aquele país pode pegar ele para ele cumprir pena lá. Lembra o caso, né, de Salvatore Cacciola, né? Não sei se vocês se lembram, mas ele tinha dupla nacionalidade. Ele tinha nacionalidade brasileira e italiana. Ele cometeu crime no Brasil, foi processado aqui, e aí ele fugiu para a Itália. E aí a Itália não extraditou ele para ele vir cumprir pena aqui no Brasil, tá? Isso se passaram 6 anos, né? E aí ele foi viajar para Mônaco e a Interpol tava de olho nele, né? E aí lá ele foi preso, e aí lá ele foi extraditado para o Brasil, e aqui no Brasil ele foi processado e julgado e preso. Porra, tudo isso? Então essa seria a possibilidade aí da gente conseguir a prisão, né, do bendito golpista do Tinder, né? Lembrando, gente, o que ele fazia muito era o marketing de imagem. Ele tomava muito cuidado com a aparência dele, as roupas que ele usava, os lugares que ele ia, até as pessoas mesmo com quem ele andava. A ideia do golpista, né, não é fazer um golpe, pegar tudo de uma vez, né? A ideia dele é realmente criar um vínculo para ir tirando um pouquinho de cada vez até tirar tudo que você tem. E aí, depois, a pessoa vem com um plano mirabolante, que sempre precisa de dinheiro, né? E aí, cabe a você, meu querido, né, fazer essa prestação de contas aí, né, e verificar se realmente é um relacionamento que você sabe da procedência da pessoa e tudo mais, conhece a família, sabe que tá tudo bem, ou se é um relacionamento em que você tem que abrir os seus 2 olhinhos. Who is this guy I've been sharing the same bed with? Then I get these threatening messages. Take my advice, just watch out. We have no idea what he's capable of. It's just been fucking hell. I'm just freaking out.
a ideia dessas pessoas é criar o gatilho da abundância, né? De um relacionamento perfeito, de tá tudo tão bem, meu Deus, tá tudo muito bom, perfeito. Depois vem a escassez, essa pessoa tem a tendência de querer tirar tudo de você. E aí você fica, meu Deus, vai perder tudo, então eu vou ser a pessoa que vai ajudar essa pessoa. Eu preciso ajudar ele, eu vou ser essa pessoa, eu vou ser recompensada depois. E aí não é, porque é golpe. E aí a gente lembra, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Então os golpistas tendem, né, a sempre passar essa sensação de urgência, né, e também essa falta de empatia. Ai, mas eu vou ter que pedir um empréstimo, vender minha casa. E ele, cara, tudo bem, eu só preciso do dinheiro, entende? Então, fiquem ligadas, né? Outra coisa muito importante é que ele já sabia a vida delas muito antes, né, de conhecer elas, então ele investigava elas, sabia, né, das redes sociais, das coisas que elas faziam, então também tem que estar atento a isso. E vamos sempre lembrar, gente, que quando o mentiroso é pego, ele não confessa, tá? Ele conta uma mentira pior, que é basicamente o que tá acontecendo com o Simon Leviev, né? Que tá dizendo que ele não fez nada disso, não tem nada a ver, essas mulheres, na verdade, foi outra situação. E, gente, né? A informação pra gente que você não conhece, tá bom? Essas pessoas na internet, porque essa pessoa, ela quer justamente, ela já tem um tipo ali de vítima que ela procura, entende? Então ela procura alguém que se encaixe naquelas características de vítima que ela quer, entende? Então cabe a você não passar suas informações, sempre verificar muito bem pra quem que você tá passando informação, se tem alguém numa rodinha de amigo pedindo muita informação, coloca essa pessoa no seu lugar, entende? Então começa você a perguntar demais pra essa pessoa, pra ver se ela, né, se você quebra ali essa pessoa de alguma maneira e faz essa pessoa se voltar mais pra ela novamente. E, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas aí, né, pra evitar esse tipo de golpe e também, né, entendido por que esse cara ainda, né, não foi preso e não pegou uma pena devida. Se inscrevam, por favor, aqui no canal. Não deixem de se inscrever, comentar, curtir, por favor. E é isso, até o próximo vídeo. Quem ainda não assistiu o Golpista do Tinder, assista, porque é muito interessante, viu? E quem quiser ver mais vídeos aqui, se você quer que eu comente uma série que você assistiu, comenta aqui que eu trago pra você depois. E agora, de verdade, um beijo, tchau e até o próximo vídeo.